você? Durante séculos, rumores circularam, sussurros de evangelhos excluídos da Bíblia, evangelhos que pintam uma imagem diferente de Jesus, sua vida e seus ensinamentos. Estas não são meras histórias. Estes são textos antigos, escritos por pessoas que andaram ao lado de Jesus. Pessoas que testemunharam seus milagres. Pessoas que afirmavam conhecer a verdade. Mas suas palavras foram silenciadas, seus evangelhos perdidos nos anais do tempo. Ou era o que eles pensavam. Descobertas recentes trouxeram essas vozes perdidas de volta da beira do esquecimento. Elas oferecem um vislumbre de um mundo onde o cristianismo poderia ter tomado um caminho muito diferente. Um desses textos é o Evangelho de Tomé. Este texto enigmático apresenta uma coleção de ditos de Jesus, seus ensinamentos secretos. Não há milagres aqui, nenhuma história de sua crucificação ou ressurreição. Em vez disso, ele se concentra em sua sabedoria, em suas percepções filosóficas. O Jesus de Tomé fala do autoconhecimento, de encontrar o reino de Deus dentro de si. Ele desafia seus seguidores a pensar por si mesmos, a questionar tudo. Este é um Jesus que empodera, que encoraja seus seguidores a buscar sua própria verdade. Uma verdade que pode diferir da doutrina oficial. Ainda mais controverso é o Evangelho de Judas. Este texto vira a narrativa tradicional de cabeça para baixo, apresentando Judas Iscariotes não como um traidor, mas como o discípulo mais confiável de Jesus, aquele escolhido para ajudá-lo a cumprir seu destino. O Evangelho afirma que Jesus pediu a Judas para traí-lo, para entregá-lo às autoridades. Este ato, considerado a traição final, torna-se um ato de amor, um passo necessário no plano divino de Jesus. Essa interpretação desafia o próprio fundamento da teologia cristã, forçando-nos a questionar tudo o que pensávamos saber sobre sacrifício e redenção. De sua criação. Seção 6. A Biblioteca de Nag Hammadi, um tesouro de evangelhos perdidos. Outra descoberta inovadora veio em 1945 com a descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Esta descoberta foi um marco significativo na arqueologia e na história religiosa. Esta coleção de 13 códices antigos contém mais de 50 textos, incluindo evangelhos, apocalipses e tratados filosóficos. Cada um desses textos oferece uma janela única para o pensamento religioso e filosófico da época. Entre esses textos estão o Evangelho de Filipe, que oferece uma visão diferente sobre a relação entre Jesus e Maria Madalena, o Evangelho de Maria Madalena, que destaca o papel das mulheres na comunidade cristã primitiva, e o Evangelho da Verdade, que explora temas profundos de verdade e iluminação. Esses evangelhos oferecem perspectivas alternativas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, muitas vezes divergindo dos textos canônicos aceitos. Enfatizando temas de gnose, autoconhecimento e iluminação espiritual, eles convidam os leitores a uma jornada interna de descoberta. Eles desafiam a visão tradicional de Jesus como o único Salvador, propondo que a salvação é um processo pessoal e acessível a todos. Sugerindo que a salvação é alcançável por todos por meio do despertar espiritual, esses textos continuam a inspirar e desafiar estudiosos e buscadores espirituais até hoje. Seção 7. O Conselho das Sombras. Quem decidiu? A existência desses textos perdidos levanta a questão: por que eles foram excluídos da Bíblia? Quem tomou a decisão de silenciar essas vozes alternativas, de suprimir essas perspectivas diferentes?
A resposta está no século IV d.C., quando uma série de concílios da Igreja se reuniu para estabelecer o cânone oficial da Bíblia. Durante esses concílios, debates acalorados ocorreram sobre quais textos eram considerados divinamente inspirados e quais eram considerados heréticos. Os textos que não se encaixavam na narrativa oficial, os textos que desafiavam as doutrinas estabelecidas, foram finalmente rejeitados. As razões para sua exclusão são complexas e multifacetadas, envolvendo tanto questões teológicas quanto políticas. Alguns argumentam que os textos excluídos foram simplesmente considerados menos autênticos, menos confiáveis do que os evangelhos escolhidos, e por isso não foram incluídos no cânone oficial. Outros acreditam que a decisão foi politicamente motivada, uma forma de consolidar o poder e garantir a uniformidade de crença dentro da florescente igreja cristã, eliminando qualquer dissidência. Seja qual for o motivo, o resultado foi o mesmo. Um silenciamento de vozes alternativas, uma supressão de perspectivas diversas e ricas em significado. Os livros perdidos da Bíblia oferecem um vislumbre de um mundo onde o cristianismo poderia ter tomado um caminho muito diferente, um mundo onde a fé não era sobre aceitação cega, mas sobre buscar, questionar e explorar, incentivando um diálogo contínuo e uma compreensão mais profunda. Seção 9. Abalando as fundações. O impacto dos textos perdidos. A redescoberta desses textos perdidos causou ondas no mundo da religião e da espiritualidade. Eles desafiam a compreensão tradicional do cristianismo, forçando-nos a reexaminar os fundamentos de nossa fé. Eles nos convidam a questionar as narrativas que nos foram ensinadas, a explorar a possibilidade de verdades alternativas. Eles nos lembram que a fé não é sobre aceitação cega, mas sobre uma jornada constante de busca, questionamento e crescimento. Seção 10. Uma jornada de redescoberta. Ouse explorar. A questão é: você está pronto para embarcar nesta jornada? Você está pronto para mergulhar nos livros perdidos da Bíblia, para explorar as histórias ocultas, as vozes silenciadas? Não se trata de abandonar sua fé, mas de enriquecê-la, aprofundá-la. Trata-se de entender as complexidades da Bíblia, o contexto histórico e cultural em que foi escrita. Trata-se de abraçar a riqueza e a diversidade do pensamento cristão primitivo. Seção 11. O poder da crença. Fé diante da dúvida. A jornada pode não ser fácil, pode desafiar suas crenças, abalar suas convicções. Mas é nesses momentos de dúvida, de questionamento, que nossa fé é verdadeiramente testada e finalmente fortalecida. Ao confrontar esses textos desafiadores, ao nos envolvermos com essas perspectivas alternativas, emergimos com uma compreensão mais matizada, mais profunda de nossas próprias crenças. Seção 12. Desvendando os segredos. Sua jornada começa. Os livros perdidos da Bíblia não são para os fracos de coração. Eles são para aqueles que buscam, que questionam, que ousam olhar além da superfície. Eles são para aqueles que entendem que a fé não é sobre certeza, mas sobre uma jornada de descoberta ao longo da vida. Os segredos estão lá, esperando para serem desvendados. A questão é: você está pronto para virar a página?